Fala galerinha, tudo jóia? Professor Gustavo Lobão na área para mais um vídeo de física. Vamos falar sobre eletrostática, continuar a nossa revisão de eletrostática. Na aula anterior nós vimos os princípios da eletrização e hoje nós vamos falar sobre força elétrica, a lei de Coulomb. Mas antes disso nós vamos observar esses dois exemplos aqui. Note que quando eu tenho corpos carregados com cargas de sinais opostos, gera-se aqui uma força de atração. E quando eu tenho cargas de sinais iguais, por exemplo, aqui pode ser mais e mais ou menos e menos, eu tenho uma força de repulsão. Tá? Então elas interagem ou com atração ou com repulsão. Tá joia? Nesses casos aqui, é possível de se medir a intensidade dessa força elétrica. Essa força elétrica ela tem uma intensidade, força elétrica, igual a K0, que é a constante eletrostática do vácuo, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância que une as duas. Bom, vamos atentar às unidades de medida. Toda força ela é dada em newtons, então força elétrica não é diferente. Sua unidade de medida é em newtons. Muito bem. Outra que nós vamos observar aqui são as cargas Q1 e Q2. Q1 e Q2 são as cargas elétricas, então Q1 e Q2 são cargas elétricas, então carga elétricas. Unidade de medida de carga elétrica é Coulomb. Tá bom? A gente representa ela com essa letra C, Coulomb. Distância, a letra D ela é distância, então letra D é distância. E pelo sistema internacional, distância é dado em metros. Muito bem. Faltou o K0. Bom, vamos analisar o K0 com mais calma. O K0, como eu havia dito para vocês, ela é a constante eletrostática do vácuo. E ela vale 9 vezes 10 a nona, ou seja, 9 vezes 10 elevado à nona potência. Qual a unidade de medida dela? Newtons vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Ah, mas como que eu vou fazer se eu acabar esquecendo essa unidade de medida? O macete que eu vou deixar para vocês resolverem a unidade de medida, eu vou substituir essa equação só com as unidades de medida. Força elétrica ela tem que ser dado em newtons. Beleza. Então, igual a K0, eu não lembro qual é a unidade de medida de K0. Então, vou deixar aqui ó, o K0 em branco. O K0 ele está multiplicando o quê? Carga vezes carga. Carga é Coulomb, Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb ao quadrado. Isso tudo, né, dividido por distância ao quadrado. Distância é dada em metros, então, dividido por metro quadrado. Agora, eu preciso encontrar uma unidade de medida aqui que faça com que cancele esse coulomb ao quadrado, esse metro quadrado, e sobre newton. Então, ele precisa ser newton vezes metro quadrado, porque aí ele cancela com esse metro quadrado, e então dividido por coulomb ao quadrado, porque aí eu consigo cancelar com esse coulomb ao quadrado. Note que o que sobrou foi apenas newton. Então, a unidade de medida da minha constante eletrostática do vácuo tem que ser dada em newton metro quadrado por coulomb quadrado. Tá bom? Então essa é a nossa unidade de medida da minha, essa daqui é o valor do meu K0, tá bom? Que a gente usa ele, que é a constante eletrostática do vácuo. Caso o nosso estudo não esteja no vácuo, o exercício vai proporcionar para nós outro valor de constante. Mas em todos os exercícios, ou em grande parte desses exercícios, nós vamos trabalhar com K0, tá bom? Que é 9 vezes 10 a nona. Então, sempre quando você tiver um exercício sendo trabalhado no vácuo, vai ser 9 vezes 10 a nona, a sua constante eletrostática. Então, representando novamente aqui, intensidade da força elétrica, K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Note que quando eu tiver uma distância, ou seja, a distância que for simplesmente D,
Quanto que vale a minha força elétrica? Minha força elétrica vai valer Fe. Agora, quando eu tiver 2 vezes essa distância, ou seja, 2 vezes D, note que minha força elétrica ela vai ser dividida por 4. Por quê? A força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu dobrei a distância, eu vou estar dividido por 4 a minha força elétrica. Da mesma sorte, se eu triplicar a distância, eu vou estar dividindo por 9 a minha força elétrica. Então, se eu traçar um gráfico, plotar um gráfico da minha força elétrica ao longo da distância, então aqui eu tenho distância em metros e aqui eu tenho a minha força elétrica em newtons. Então note que nesse caso aqui, quando eu tenho exatamente uma distância d, a minha força elétrica ela vale Fe. Então tá aqui. Então note, para a força E, esse daqui é o valor da minha força elétrica. Para uma distância 2d, então 2 vezes d, ela vai cair a 1/4. Aqui seria metade, né? Então 1/4 estaria mais ou menos aqui. Então note que eu tenho, a minha força já caiu para 1/4. Se eu tiver 3 vezes D, note que ela vai estar muito pequena a minha força. Então ela vai ter um comportamento, uma curva dessa maneira. Então note que quanto maior a distância, menor é a minha força. E ela vai caindo sempre com o quadrado da distância. Por quê? A minha força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Uma força elétrica, para vocês não esquecerem, a força elétrica ela é diretamente, isso aqui é um símbolo de proporção, tá? Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, Q1 vezes Q2, lembrando, né, em módulo, não importa para mim o sentido, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, a distância ao quadrado. Essa razão de proporção é justamente a nossa constante. Por isso que nós temos que a força elétrica ela é igual a K0. Então essa distância, essa constante K0, é justamente o que nos dá a proporção, essa razão de proporção e desproporção da nossa força elétrica com o produto das cargas e o quadrado da distância. Então K0 é igual a força elétrica igual a K0 vezes Q1 vezes Q2, ou seja, carga 1 e carga 2, dividido justamente pelo quadrado da distância. Então, essa daqui é a nossa lei de Coulomb, tá bem? Então tá aí, lei de Coulomb. Joia? Vamos resolver uns exercícios, mas antes disso, eu quero chamar a atenção para vocês a uma observação. A observação que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nós sabemos que todo corpo que está eletrizado, ele possui uma determinada quantidade de carga, que nós chamamos ele de carga Q. Mas como é possível calcular essa carga Q? Essa carga Q vem da onde? Essa carga Q, ela é N vezes a carga elementar. O que é carga elementar? A carga elementar é a carga de um elétron, ou de um próton, uma vez que o elétron e o próton possuem a mesma carga, só muda o sinal. Então eu tenho que a carga do elétron é igual a 1,6, os exercícios vão utilizar 1,6, vezes 10 a menos 19 coulombs. E a carga do próton, ela também é exatamente 1,6. A do elétron é negativa, a do próton é positiva. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, essa carga 1,6 vezes 10 a menos 19 é o que nós chamamos de carga elementar. É uma propriedade intrínseca da matéria. Então, essa carga elementar é a carga que o elétron tem negativamente e o próton tem essa carga elementar positivamente. E esse N é justamente o número natural que multiplica essa carga elementar. Ou seja, se eu tenho um corpo qualquer, vamos lá, um corpo qualquer de carga positiva, e esse corpo possui aí a carga Q igual a 1 microcoulomb. Opa, micro. Já ouvi falar, mas não lembro o que é. Não tem problema. Vamos para uma breve revisão. Nós temos que mili é equivalente a 10 elevado a menos 3. Micro é igual a 10 elevado a menos 6. Nano é igual a 10 elevado a menos 9. E pico é igual a 10
elevado a menos 12. Se acostumem com essas notações, tá? Isso daqui é notação científica, porque carga elétrica geralmente nós vamos trabalhar com mili, micro, até mesmo nano, tá bom? Então são unidades bem baixas. E a gente vai ver que, mesmo utilizando 1 microcoulomb, nós vamos ter aí um número altíssimo de elétrons. Então imagina que essa carga aqui, esse corpinho aqui carregado positivamente, tem uma carga aqui de 1 microcoulomb, tá bom? Quantos elétrons eu tenho faltando, né? Se ela está carregada positivamente, quer dizer que eu tenho elétrons faltando. Quantos elétrons faltando eu tenho nesse corpo? Então vamos lá. Eu sei que carga Q, né, é igual a N vezes a carga elementar. Logo, o número N, que é o que eu quero descobrir, é igual a carga Q dividido pela carga elementar. Isso vai me resultar em N igual a 1 vezes 10 a menos 6, que é o valor de Q, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Como que eu faço esse cálculo aqui? Esse cálculo ele vai ficar da seguinte maneira. Eu vou colocar 1 dividido por 1,6, não precisem calcular isso agora, tá bom? Vezes 10, então, ó, é uma divisão de potência, de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes, então vai ser menos 6 menos 19, a mesma coisa que menos 6 mais 19. Então isso daqui vai dar elevado à 13ª potência. Note que eu tenho, olha a quantidade de elétrons faltando que eu tenho numa carga de tão poucos coulombs. 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, é muito pouco. E eu tenho a quantidade de elétrons aí na ordem de 10 a 12, tá bom? Porque isso daqui vai dar menos do que 1, então eu tenho aí na ordem de 10 a 12ª, tá bom? Olha só, eu tenho na ordem de tera, eu tenho aqui mais de 1 tera de elétrons faltando nessa carga de 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá bom? Essa observação que eu queria trazer para vocês. Agora nós vamos resolver um exercício. Então aqui o primeiro exemplo aí, nós temos. Aqui a distância deve ser colocada duas cargas positivas e pontiformes iguais a 1 microcoulomb no vácuo, então 1 microcoulomb no vácuo, para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha uma intensidade de 0,1 newtons. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que o exercício está nos pedindo. Vamos fazer o desenho dele. Então eu tenho aqui duas cargas positivas, tá? Uma carga positiva aqui, outra carga positiva aqui, separados a uma distância d, que é justamente o que o exercício está nos pedindo, né? Uma distância d. E eu tenho uma força de repulsão, se são duas cargas positivas, uma força elétrica de repulsão de 0,1 newtons, tá bom? E ele pede justamente para calcular essa distância. Lembrando que elas estão no vácuo e eu tenho aí que as cargas delas são de 1 microcoulomb. Ambas têm 1 microcoulomb de carga. Muito bem, então anotando aí todas as informações que o exercício nos pede, ou nos passa, força elétrica, ele nos fornece, que vale 0,1 newtons. Muito bem. Para facilitar nossos cálculos aí, vamos colocar em notação científica, isso daqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1 newtons. Muito bem. Nós temos aí as cargas, Q1 igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Q2 igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulombs também. Ele nos dá que está no vácuo, então K0 é igual a 9 vezes 10 a nona newtons, metros quadrados por coulomb quadrado. E ele nos pede a distância, que é justamente o que eu quero encontrar aí, é a nossa distância. Muito bem, vamos então à nossa fórmula, aonde diz que força elétrica é igual a K0 vezes carga 1 vezes carga 2, lembrando que elas estão em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Muito bem. Então, o que eu quero encontrar é justamente a distância ao quadrado. Então, eu vou passar a distância multiplicando e a força dividindo. Isso daqui eu tenho, então, que d ao quadrado é igual a K0, já vou substituir. Então, eu tenho 9
vezes 10 a nona, vezes Q1 vale 1 vezes 10 a menos 6. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 6. Vezes Q2, que também é 1 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido agora pela força elétrica. Lembra? Ó, passei a força elétrica dividindo e a distância eu passei ela para cá multiplicando. Então a força elétrica é 1 vezes 10 a menos 1. Muito bem, agora eu já consigo simplificar algumas coisas, certo? Em cima, eu vou multiplicar 9 vezes 1 vezes 1 dá 9. Então, em cima eu vou ter 9 vezes 10. Agora eu vou às potências de 10. Então, mantém a base 10 e soma os expoentes. 9 mais menos 6 dá 3. 3 mais menos 6 dá menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3. Dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Tá? Então aqui vai ficar dividido por 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1. 9 dividido por 1 dá quanto? Dá 9. Ora, então eu tenho que a distância ao quadrado. Então vamos lá, vou colocar de verdinho aqui embaixo. Então que a distância ao quadrado é igual a 9 dividido por 1 dá 9. 9. Vezes divisão de potência de mesma base. Então mantém a base que é 10 e subtrai os expoentes. Menos 3, menos 1. É a mesma coisa que menos 3 mais 1 dá menos 2. Então menos 2. Agora eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. D ao quadrado, raiz quadrada de D ao quadrado vai ser D. Isso daqui é igual a raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 2. Então isso daqui seria a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 dá 3, vezes raiz quadrada de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Então, vezes 10 a menos 1. Quem não entendeu por que dá 10 a menos 1, eu vou colocar aqui no cantinho de laranja, tá? Ó. Então, vou colocar aqui uma aba aqui no cantinho de laranja, só para entender por que dessa raiz quadrada aqui. A raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de A, um A qualquer, só para lembrar, a raiz quadrada de A ela pode ser escrita como A elevado a meio. Então, a raiz quadrada de 10 elevado a menos 2 seria a raiz quadrada. Então, tenho 10 elevado a menos 2, isso tudo elevado a meio. Que é a mesma coisa que, pela propriedade da potência, eu vou multiplicar esses dois expoentes. Então, eu tenho 10 elevado a menos 2 vezes meio dá menos 1. Certo? Porque vai dar menos 2 sobre 2 dá menos 1. 10 elevado a menos 1. Tá vendo? Por isso que deu aqui 10 a menos 1. Tá bom? Posso deixar desse jeito? Posso. Ou eu posso passar ele para o número decimal. Se eu passar ele para o número decimal, é a mesma coisa que dividir esse 3 por 10, né? Por que dividir por 10? Porque a gente tem uma outra propriedade da potência, que eu tenho que, quando eu tenho qualquer número elevado a um número negativo, por exemplo, aqui, vou colocar aqui no cantinho. A elevado a menos n, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Então, isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado, ou 1 sobre 10, né? Então, isso daqui me dá 3 dividido por 10 elevado a primeira, porque eu coloco 1 sobre 10 elevado a primeira. Então, seria 3 dividido por 10, que é igual a 0,3. Então, eu tenho 0,3 metros. E essa daqui é a nossa resposta para esse exercício. E para finalizar, vamos resolver mais um exemplo. Então, nós temos aqui duas cargas elétricas positivas e pontiformes, sendo uma o triplo da outra, repelem-se com força de intensidade 2,7 newtons no vácuo. Quando a distância entre elas é 10 centímetros, determine a menor das cargas. Então, note que nesse exemplo aqui, eu tenho justamente o quê? Eu tenho justamente duas cargas. Então, primeiro passo, vamos desenhar e analisar o que está acontecendo. Eu tenho duas cargas, então aqui eu vou colocar uma das cargas positiva, e a outra eu vou colocar positiva também. Poderia ser as duas negativas? Poderia. Como é repulsão, eu sei que as duas cargas têm o mesmo sinal, tá bom? Elas estão se repelindo, a distância entre elas é de 10 centímetros. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metros, certo? Então, eu poderia colocar 1 vezes 10 a menos 1 metros, tá bom? Sempre trabalhando no SI. Então, eu já sei qual é a distância entre elas.
Já sei que a força é 2,7 newtons. E a carga delas, uma é carga Q, vou deixar a carga Q, e a outra é o triplo dela, ou seja, é 3 vezes a carga Q. Beleza? Então as informações são essas. Força elétrica é igual a 2,7 newtons. Nós temos aí que a carga Q é o que nós queremos encontrar. Nós temos que ela está no vácuo, né? Se encontra no vácuo, então eu tenho que K0 é igual a 9 vezes 10 a nona newtons, vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. E eu tenho também o quê? A distância. Distância D é igual a 1 vezes 10 a menos 1 metros. Bom, já que é isso que eu quero encontrar, a única informação que ele nos dá é que Q1 é igual a Q e Q2 é igual a 3 vezes a carga menor. Então seria 3Q. Então, ao jogar na fórmula, nós teremos isso. Força elétrica igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por distância ao quadrado. Então, vamos, antes de substituir os valores, nós sabemos que Q1 e Q2, um é 3 vezes o outro, né? Então, aqui eu tenho força elétrica igual a K0 vezes Q vezes 3Q. Tranquilo? Porque 1 é justamente 3 vezes a carga do outro, certo? Então eu tenho 3Q dividido pela distância ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Isso daqui não fica 3Q ao quadrado? Então eu posso reescrever isso daqui como sendo 3Q ao quadrado. Então eu vou reescrever aqui. Força elétrica igual a K0 vezes 3Q ao quadrado dividido então por D ao quadrado. Não é joia? Antes de substituir valores, vamos isolar o Q. Então eu tenho aí, vou passar esse D ao quadrado multiplicando, então eu vou ter força elétrica vezes a distância ao quadrado, dividido por 3 vezes K0, dividido por 3 vezes K0. Isso daqui então é igual a carga Q. Agora sim, eu vou substituir os valores, tá bom? Galerinha, eu sempre aconselho a resolver dessa maneira os exercícios, porque senão você vai ficar carregando números extensos e a probabilidade de você errar é muito maior. Quando você está trabalhando somente com as letras, não importa quais sejam esses valores, qualquer valor você pode jogar aqui, substituir e você vai chegar no resultado. Agora eu vou substituir os valores. Força elétrica é 2,7, então 2,7 vezes. A distância é 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, então vai ficar 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, dividido por 3 vezes 9 vezes 10 a nona. Isso daqui é igual a Q ao quadrado. Tá bom? Esqueci de colocar o quadrado aqui. Igual a Q ao quadrado. Muito bem, o que eu posso trabalhar aqui? Nesse caso aqui, eu posso trabalhar com esse valor aqui, 1 vezes 10 a menos 1, isso daqui vai me resultar em 10 a menos 2. Né? Então, em cima, eu tenho o que em cima? Em cima vai ficar 2,7 vezes 10, não, vezes 10, a menos 2, ó, vezes 10 a menos 2, tá bom? Então fiz aqui a propriedade da potência, vezes 10 a menos 2. E embaixo eu tenho 3 vezes 9 dá 27, então embaixo eu tenho 27 vezes 10 aqui, então seria o quê? Seria 27 vezes 10 a nona. 27 vezes 10 a nona. Olha, eu consigo simplificar isso daqui, não consigo? Claro. Eu posso simplesmente colocar isso daqui como sendo 2,7, tá? Então passar a vírgula para cá. Então eu vou ter 2,7. Ou eu posso passar essa vírgula para cá. Eu vou ter 27 vezes 10 a menos 3. Tanto faz, qualquer uma dessas duas opções é válida, tá bom? Então, a gente pode escolher qualquer uma dessas opções.
Então nós podemos aí reescrever. Eu vou reescrever esse número, vai ficar então 2,7 vezes 10 a menos 2, dividido por 2,7 vezes 10 elevado à décima. Olha só que interessante quanto que dá isso daqui. 2,7 dividido por 2,7, isso daqui dá 1, então posso colocar 1 aqui. Mantém a base 10, né? Divisão de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 2 vezes... Oh, perdão. Menos 2 menos 10. Isso daqui dá menos 12, certo? Menos 12. Então, menos 12. Então, nós sabemos que Q ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 12. Extraio a raiz quadrada dos dois lados, então eu tenho que Q é igual a 1 vezes 10 a menos 6. Logo, temos que a carga Q equivale a 1 microcoulomb. Tranquilo? Pessoal, espero que tenham compreendido a resolução desse nosso vídeo. Agradeço por ter ficado até o final, ter acompanhado o nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Se inscreve no canal. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like. Tendo qualquer sugestão, crítica, vai colocando nos comentários para que nós possamos fazer vídeos cada vez melhores para vocês, tá joia? Aproveitando esse período de quarentena aí, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que todos possam ter acesso a essas aulas, tá bom? Pessoal, tudo de bom e até a próxima.